está a questão do javali aqui na região de Paracatu? Paracatu, para quem não sabe, é uma das regiões de agricultura de ponta no Brasil, uma das maiores áreas irrigadas da terra, na verdade, né? E como é que nós estamos a questão do javali aqui na região? Rafael, nós estamos... Eu acho que é uma coisa que está totalmente incontrolável já. Porque a burocracia é muito grande para a gente poder fazer o manejo, enquanto isso os animais estão se reproduzindo numa escalada estratosférica, né? E a nossa região, eu acredito que dentro do estado de Minas Gerais deve ser o município que mais tem javalis. Eu acredito que deve ser Paracatu. Paracatu hoje. Porque uma área irrigada muito grande, uma fartura de alimentação extraordinária, muita água, muita vereda, muita fazenda grande. Então, eu acredito que deve ser hoje a área que mais concentra javali no estado de Minas Gerais. Eu acredito que sim. Sim, mas hoje, você acha assim, ó, nós nos conhecemos há 10 anos, pelo menos, no mínimo, né? E assim, de lá para cá a gente enfrentou muitas batalhas, continua enfrentando, e a equipe mesmo, né, os caçadores aqui na região, acredito eu que não aumentaram, né? Não, muito pelo contrário, está diminuindo. Porque nós mais velhos, vamos dizer assim, sim, a gente ainda tem uma tradição na caça muito grande, mas eu não estou vendo isso se renovar. Até por falta de incentivo, talvez. Mas eu não estou vendo essa renovação. Então, o número de caçadores tem diminuído drasticamente. Drasticamente. Então, assim, quando a gente fala 10 anos, né, eu hoje estou com 45. Né, então a gente conheceu, eu tinha 35 anos, né? Já tinha uns 10 anos que eu trabalhava na questão da regulamentação e tudo, né? Você tá com quantos anos agora, Batota? Hoje eu tenho 64 anos. 64 anos. Né? E eu lembro que tinha muita gente da sua equipe que era parelho, mais ou menos de idade, né? Que até também tá na casa dos 60. Exatamente. Né? E a gente não vê criança, não vê adolescente, né? Mesmo jovens aí de 20, 30 anos não estão participando no controle. A maior dificuldade que eu tive foi colocar o meu filho na caça. E eu não tô vendo isso, a possibilidade de eu fazer isso com meus netos. Porque... não sei, tem coisas que levam para outro caminho. Para caça mesmo, isso não leva. E aí fica a pergunta, né? Será que vai ser controlado como? Né? Com robô? Né? Será que vai ter uma tecnologia para isso? Porque a gente vê outros países, né? Seja um país tecnológico como o Japão, ou um país com mais recursos como é os Estados Unidos. Ninguém encontrou outra solução que não a caça. Eu acho que a única maneira de se controlar é a caça. Eu não vejo outra coisa. Porque o nego inventa 1001 maneiras de se fazer. E a gente vê o resultado aí que não dá certo. E assim, eu sou agrônomo, você é técnico agrícola, você já vendeu muito maquinário, né? Eu vendi bastante defensivo. E aí o que acontece, né? O pessoal inventa um monte de moda aí, cada um aparece uma solução nova. Mas o produtor rural mesmo, ele, apesar de ter tentado várias coisas, ainda não encontrou outra solução que não o caçador. Como é que o produtor rural está tratando o caçador hoje aqui na região? Rafael, mudou muito, porque a gente era visto quase como bandido. Sim. A gente era visto como marginal. Hoje não, hoje a coisa mudou um pouco. Precisa de mudar muito mais ainda. A gente precisa de um apoio muito maior do próprio produtor rural. Mas o produtor rural está se conscientizando que sem o caçador ele não faz nada. O javali não teme nada. A única coisa que ele respeita são os cães. Então a maneira eficaz de se fazer o controle do javali é com os cães e com a caça. A equipe de vocês hoje está batendo quantos javali por ano? Nós acabamos de fazer até uma puxada agora, da semana passada, nós fizemos um abate já até hoje de 53 animais. Esse ano? Esse ano. Quer dizer, a gente tem, mantendo uma média de um javali por dia, vamos dizer assim. Mas assim, quando vai chegar a época melhor de caça, por exemplo, quando eles escolherem as lavouras, que a gente encontrou uma facilidade maior, mas a gente chega aí no número de 500, 600 animais.
Já chegamos a mais. Hoje a gente não tem conseguido mais por causa da burocracia que é de documentação. Sim. Mas já chegamos a fazer 1000 abates no ano. Exato. E hoje a gente não consegue fazer isso mais. E assim, hoje esses animais abatidos, boa parte deve estar ficando para as próprias fazendas consumirem, né? A questão da carne, coisas assim. Você acha que, né, daria para fornecer esses animais para doação, de repente para algum projeto social, né? Que esse material teria uma condição de qualidade para alimentação humana, até mesmo na cidade, na área urbana? Foi uma coisa que mais me dá dó na caça toda, é a gente não poder compartilhar a carne com as pessoas que mais necessitam, com as entidades que mais precisam, com os asilos, qualquer entidade que seja. A carne é tão boa, tanto é que eu consumo essa carne desde quando eu comecei a caçar javali. Eu consumo essa carne até hoje. Sim. Tá? O meu consumo é muito, eu gosto muito da carne por ser extremamente saborosa. E eu gostaria de compartilhar isso com outras pessoas. Fazer a doação disso para outras pessoas. E às vezes a gente vê que tem governos, governantes, assim, que se dizem tão a favor do social, né, e não tomam consciência de que esse alimento poderia ser compartilhado até mesmo de forma gratuita, muitas das vezes, né, ou reduzindo despesas, né, do própria questão do manejo, né, e esse pessoal que tanto diz do social não apoia isso. A gente não vê esse respaldo. Apoio, pode-se dizer que é praticamente zero. Apoio nenhum nessa parte. A não ser a época agora de eleição, que o pessoal começa a falar que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas nunca é feito nada. Fica só no blá 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 e a coisa não anda. Realmente. Então, assim, a gente está indo, amanhã nós temos uma reunião com a Frente Parlamentar do Agronegócio, né? A gente tem encontrado algum apoio lá, tem projetos de lei que a gente colocou lá de fato que para contemplar a estadualização, né? Poder que o Estado, por exemplo, aqui em Minas agora tem uma lei estadual que garante o controle do javali, né? Para que a gente não passe aquela situação que a gente passou tempos atrás, de um órgão federal vir proibir, do nada, né, a questão da caça. Você acha que talvez, se o Estado de Minas tivesse gestão efetiva sobre essa questão aqui do controle de javali, seria melhor do que depender de Brasília? Com certeza que sim, Rafael, porque, veja bem, a caça, por ser regionalizada, vamos dizer assim, cada município tem a sua característica, tá? E que não é igual de município para município. Então, uma caça municipal, estadual, com regras próprias, eu acho que a coisa flui muito melhor. Mesmo aqui em Minas, a gente vê tanta diferença. Nós estamos aqui em Paracatu. Daí, quando a gente vai no Triângulo, que é próximo, assim, relativamente próximo, semelhante, acaba tendo bastante diferença na prática, né? Quando a gente vai para o sul de Minas, que é uma região de montanha, né, de minifúndio, né, propriedade pequena, é muito diferente, dá uma diferença gritante, né? Inclusive impacto em parques nacionais, áreas preservadas que tem lá, né? E a gente depender de um burocrata que está no ar-condicionado lá em Brasília é impossível, né? Eu posso citar um exemplo aqui em Paracatu, que a maior reserva que existe dentro do município é a reserva do Acangaú. E ela está cercada de lavouras. E a nascente do rio que fornece água para a cidade do Santa Isabel, ela é lá dentro praticamente. Sim. E ela já está totalmente tomada, as nascentes, pelos javalis. Então é uma reserva que a gente não pode fazer nada, os porcos estão se procriando lá dentro, espalhando por... Então virou uma granja, um criatório de porco. Exatamente. E, por incrível que pareça, mesmo o cidadão que está hoje em Belo Horizonte, na capital aqui de Minas Gerais, ele sofre com isso, porque em Rio Manso, na reserva da Copasa, há uma grande infestação de javalis lá. E tem muitos anos que sofre-se, que há dificuldade de fazer esse controle lá, prejudicando, inclusive, o pessoal do entorno que produz agricultura. A agricultura essa, por incrível que pareça, muita dela é agricultura orgânica. Então a pessoa pode ser vegano, ela pode ser defensor dos animais, mas se não houver o controle do javali, ela não vai conseguir comer aquela saladinha dela, né? Por mais que ela proteste contra a questão do controle.
Então, assim, a gente tem que parar com hipocrisia, tem que trabalhar com solução. Aqui o Estado a gente conseguiu avançar, agradeço muito aqui o Batota, porque ele foi um dos que apoiaram, que ajudaram esse movimento aí para criar essa lei estadual, né? Tivemos aí um evento no passado onde ele foi um dos que levantou a voz aí pedindo ação, a gente forneceu embasamento para isso, hoje a gente tem uma lei aqui no Estado e agora essa lei precisa ser cumprida, né? Precisa ter ações para que ela venha facilitar a vida de quem faz o controle de javali no Estado, né? E é para isso que a gente está aqui também, vai fazer ações nesse sentido aqui na região. Nós não podemos deixar de falar hora nenhuma do esforço que você fez durante todos esses anos, o tanto de pancada que você tomou, para poder chegar onde nós estamos hoje. Se a gente for olhar 10 anos atrás o que a gente era e o que a gente é hoje, então eu acredito que nós melhoramos bastante. Isso nós devemos a você, Rafael. Isso aí é, sem sombra de dúvida, fruto do seu trabalho. Agradeço muito, Batota, mas a minha missão, eu acredito que a sua também, a gente não trabalhou nisso para ficar rico, nós não trabalhamos isso para ficar famoso, mas uma convicção que eu tenho, certeza que ambos temos, é o seguinte: nós trabalhamos para deixar melhor do que encontramos, né? Deixar melhor para os nossos filhos, netos, um ambiente em relação aos direitos, à legalidade, a nossa cultura e tradição melhor do que a gente encontrou. Hoje eu já tenho essa, assim, pode não estar perfeito, mas eu sei que eu estou entregando melhor. Hoje está melhor, como você mesmo falou, do que nós encontramos. E eu espero que a gente possa trabalhar e deixar ainda melhor quando a gente sair de cena dessa terra, né? Que os nossos filhos e netos tenham essa lembrança que fala assim, ó, eles tiveram a coragem, eles lutaram e eles entregaram para nós melhor do que eles encontraram. Sem dúvida. É um trabalho que a gente faz ele, precisamos continuar fazendo, angariar mais pessoas do nosso lado, trazer mais gente jovem para o nosso lado e deixar um mundo melhor do que a gente encontrou. Acho que essa é a nossa missão maior. Perfeito, vamos junto, Batota. Vamos nessa. Agora vamos comer, tomar um café aqui em Minas, né? Esperou o café esfriar.